Nós estamos, meus amados irmãos, envolvidos com os negócios do reino de Deus. E o Senhor nos tem dado esta palavra sobre negociar em águas profundas. Porque existem maravilhas de Deus que somente se manifestam no alto mar da humanidade. E nós não podemos ficar no continente, não podemos ficar na praia. Nós temos que tomar navios e ir para o alto mar, porque é na profundidade das grandes águas que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se fazer efetiva, manifesta, conhecida em nossas vidas, realizando, concretizando-se sonhos, visões e esperanças. E mais do que concretizando, porque Deus sempre faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Amém, irmãos? O Senhor está sempre nos surpreendendo, porque Ele realiza além dos nossos pensamentos, das nossas orações, das nossas expectativas, dos nossos desejos. Ele está sempre superando as nossas expectativas. Aleluia! Glória seja ao nome do Senhor. Eu gostaria de ter com os irmãos a Bíblia aberta no Salmo número 107. Nós já meditamos nesse texto por 2 domingos e já tomamos, eu acredito que já tomamos atitudes, já tomamos as decisões que nos foram recomendadas pela revelação da palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo. Como os irmãos sabem, no início deste ano, Deus nos deu uma palavra dizendo que 2011 é o ano do crescimento acelerado. E no decorrer deste ano, Deus nos tem dado instruções, nos tem dado ideias, nos tem dado oportunidades para que nós implantemos esse crescimento acelerado em todas as áreas de nossas vidas, na área pessoal, profissional, emocional, espiritual, financeira, sentimental, na saúde, enfim, em todas as áreas. E nós temos experimentado a manifestação do poder de Deus em curas, em batismos com o Espírito Santo, na concessão de dons espirituais, na alegria da salvação, na certeza da salvação, em oportunidades profissionais, em oportunidades comerciais, financeiras, de negócios. O trabalhar de Deus em nossas vidas tem sido visível, tem sido palpável. O trabalhar de Deus tem sido muito lindo nas nossas vidas. Deus tem trabalhado a nosso favor. Nós já estudamos como podemos afastar os fatores limitantes do crescimento acelerado, tanto nas nossas vidas pessoais, como também nas nossas famílias, como também nos ambientes onde nós estamos inseridos. E Deus está trabalhando a nosso favor. Isaías capítulo 53, versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu quero repetir, como eu disse nas 2 vezes anteriores que falei sobre este tema. Se você está cansado da rotina, se você está cansado de coisas inexpressivas, se você quer sair do comum, do rotineiro, se você quer experimentar algo sobrenatural, algo pujante, algo grande,
algo sobrenatural, se você quer comprovar e concretizar os efeitos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você tem que sair daquilo que é chamado de zona de conforto e ir para o alto mar, porque é nas grandes águas, é nas muitas águas que você vai ter uma experiência marcante e inesquecível com Deus, porque você vai contemplar determinadas grandezas de Deus que somente se manifestam na profundidade das grandes águas. Mas para ir ao alto mar, nós precisamos de instruções, precisamos de diretrizes, e isto nós recebemos por meio do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz, e é palavra de Jesus, que quando nós ouvimos a palavra e entendemos a palavra, nós ativamos o sistema acelerado de produtividade, porque nós passamos a plantar 1 e colher 100. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra com desejo, com fome. Aleluia. Jeremias capítulo 15, versículo 16, antes de nós lermos os versículos do Salmo 107, eu quero convidar os irmãos, não precisam abrir a Bíblia, vamos ler. Eu vou falar e os irmãos, por favor, repitam. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Amém, irmãos? Vamos nos assentar comodamente e vamos ler a palavra de Deus no Salmo número 107, versículo 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e assim ele os leva ao porto desejado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há um grande mar, irmãos, de homens e mulheres sem Deus, sem paz, sem esperança. É um mar com bilhões de pessoas, e ele é comparado na palavra de Deus a um vale onde existem multidões no vale da decisão. Nós já estamos, meus amados irmãos, negociando nesse alto mar com os nossos projetos de evangelização por telefone,
e pela internet, mas nós queremos ir mais longe ainda. Deus tem dado para esta igreja a oportunidade, o privilégio de desenvolver um trabalho de evangelização por telefone e também pela internet. Nós começamos, como os irmãos sabem, com o Telepaz, aqui na nossa igreja, um complexo de 30 linhas telefônicas, em que nós recebemos diariamente cerca de 60 a 80 ligações no 3741-7777. Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de fazer uma expansão do Telepaz para 188 cidades brasileiras com o mesmo número, 40620900. Sempre que eu vou a uma cidade, eu gosto de discar este número, 40620900. Ainda fiz isso ontem em 2 cidades, lá no estado do Paraná, para testar. Eu morei muitos anos, 10 anos, na cidade de Pedreira, e sempre que eu ia a um restaurante, em qualquer lugar do Brasil, eu virava o prato para ver se o prato tinha sido fabricado lá na minha cidade. E agora, quando eu vou a Brasília, ao Rio de Janeiro, enfim, as cidades brasileiras, eu não posso ficar sem pegar o meu telefone e ligar 40620900. Nós ainda não fizemos, esse serviço está ativo, nós ainda não fizemos nenhuma publicidade. Eu estou crendo que nós teremos mais de 4.000 ligações diariamente para ouvir a palavra de Deus por meio desse sistema de evangelização. Nós temos o Telepaz Net, com mensagens que são acessadas e que são copiadas e que são publicadas em muitos sites da internet. Eu me surpreendo sempre que faço uma busca pelo Google ou por outro site de busca e vejo que as mensagens postadas ali no site Telepaz estão em sites católicos, em sites espíritas, em sites esotéricos, em blogs. E a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia! Onde a palavra de Deus estiver, ela produzirá o efeito para o qual ela foi enviada. Aleluia! E nós temos a Assembleia de Deus online, o Círculo de Oração online e a Escola Bíblica Dominical online, que são publicados no nosso site www.assembleia.org.br. Aleluia! Por misericórdia do Senhor, o nosso site ocupa o primeiro lugar na busca de sites com o nome Assembleia de Deus. Supera todos os demais. Não porque nós estamos pagando ou patrocinando um link. É uma operação, é uma obra do Espírito Santo. Agindo eu, quem impedirá? Uma certa vez clonaram o nosso site do começo ao fim. Mas não era uma obra de Deus. Era uma obra com mentira. E o nosso site está com 3.000, 4.000, 5, 6, 7.000 visitas por dia, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. O nosso círculo de oração online
recebe um grande número de pedidos de orações que são respondidos. E ainda o aconselhamento pastoral online, que atende muitas pessoas com uma palavra pastoral, com uma palavra de aconselhamento. Aleluia. Eu ouvi hoje na escola dominical, e o pastor Marcos me passou 3 irmãos lá na Espanha, o pastor Rodrigo, o irmão Alexandre e o diácono André, assistiram a aula hoje na nossa escola bíblica dominical, e eles mandaram uma comunicação dizendo que adotarão a nossa escola bíblica dominical online para toda a sua igreja, para todos os membros da sua igreja ali na Espanha. Esta é uma obra do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu tenho convicção no meu espírito, por meio do testemunho do Espírito Santo, que esses projetos foram desenhados pelo Espírito Santo para esta igreja. E eu quero novamente, ainda temos, esqueci, a nossa literatura. Temos o nosso livro, Você Disse Sim para Jesus. Temos o nosso livro ainda, Você Disse Sim para Jesus. Um livro para evangelização, que está sendo disponibilizado a R$1 o exemplar, que é este livro. Aleluia. São projetos que Deus tem dado para esta igreja, para que esta igreja possa levar a palavra de Deus até os confins da terra. Aleluia. E eu quero renovar, e com o sentido de convocação urgentíssima, convocamos todos os homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que foram enviados pelo Espírito Santo para servir nesta igreja, para que participem desses projetos. Há no meu coração, meus irmãos, um sentimento de urgência muito grande. E nós precisamos responder sim a esse chamado do Espírito Santo. Senão, essa obra será deslocada para outra igreja. Eu não gostaria de dizer isso, mas falo por testemunho do Espírito Santo ao meu coração. Aleluia. É algo que o Senhor nos tem confiado, irmãos. Então esta convocação é para todos. Todos quantos foram enviados pelo Espírito Santo, tanto aqueles que são desta igreja aqui presentemente, como também aqueles que são desta igreja por meio ou através da internet, por meio da Assembleia de Deus online. Existem muitos irmãos engajados nesta obra, porém nós queremos fazer mais. Nós queremos chegar e levar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Como disse nas últimas 2 vezes que falei a respeito deste tema, não deixe o diabo convencer você de que você não tem tempo, ou que você não tem capacidade, porque este é o tempo, este é o dia. Nós estamos convocados
Nós estamos mais do que convocados, nós estamos alistados. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles que se dispõem a ir para o alto mar e navegar nas muitas águas, nas grandes águas, a palavra de Deus diz que essas pessoas têm o privilégio de ver as obras do Senhor. Porque, como disse aos irmãos, existem maravilhas de Deus que somente se manifestam nas profundezas do alto mar. Então, se Deus mandou você para esta igreja, você tem que entrar neste negócio e ir para o alto mar e realizar o plano principal de Deus. E qual é o plano principal de Deus? É que toda criatura, é que todo ser humano ouça o Evangelho. Todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Há um hino no cantor cristão batista que diz: não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, ou não venha dizer, nunca me falaram de Cristo. Porque todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus. E há uma coisa: quando você se ocupa dos negócios de Deus, quando você assume a sua condição de embaixador do reino de Deus, você passa a integrar a folha de pagamento de Deus. E Ele conduz você ao porto desejado. Você pode chegar ao porto desejado. O texto que nós lemos diz que Ele os leva ao porto desejado. Só que para chegar ao porto desejado, você tem que estar no navio. Então a sua família será salva. Isso é chegar ao porto desejado. Então a sua carreira profissional vai decolar. Isso é chegar ao porto desejado. Então Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Deus vai abrir novas oportunidades para você. Isso é chegar ao porto desejado. Mas você tem que estar em navios que descem ao alto mar. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. O versículo 23, meus amados irmãos, diz: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. É preciso tomar navios que desçam ao alto mar, ao mar da humanidade, e ali realizar os negócios de Deus, que é alcançar os perdidos, alcançar aqueles que não foram alcançados, amar aqueles que não foram amados, e dizer a eles algo que eles ainda não ouviram. E a pergunta é esta: a quem enviarei? Essa pergunta não deixou de ecoar desde aquele dia que foi pronunciada no templo. A quem enviarei? E quem irá por nós? E a pergunta que eu coloquei aqui é: que tipo de igreja e que tipo de pessoas estarão tripulando esses navios para descerem ao alto mar e realizar os negócios de Deus, que são alcançar os não alcançados, amar os que ainda não foram amados e dizer-lhes o que ainda não lhes foi dito? Que tipo de igreja e que tipo de pessoas estarão tripulando esses navios
para descer às grandes águas e transmitir a vida de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu pensei em 4 condições para que possamos tripular essas embarcações capazes de ir às grandes águas. A primeira nós falamos domingo passado, que é entender que somos feituras de Deus. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Para tripular os navios que descem ao alto mar, nós temos que entender que Ele já nos capacitou espiritualmente, psicologicamente, materialmente, financeiramente, intelectualmente, para que nós possamos realizar boas obras, obras que permaneçam, obras que impactem vidas, obras que glorifiquem o nome de Jesus, obras que edifiquem vidas. E a primeira condição para que nós possamos tomar os navios que descem ao alto mar e negociar nas grandes águas é entender que em Jesus nós somos capazes de realizar boas obras. A segunda condição, irmãos, para que nós possamos tripular os navios que descem ao alto mar, é ter comunhão no corpo de Cristo. E a comunhão no corpo de Cristo implica em 2 coisas. Implica em congregar e implica em unidade. Então todo crente nascido de novo tem que fazer parte de uma igreja local, porque é na comunhão do corpo de Cristo onde cada um de nós temos uma função definida no corpo de Cristo, que é a igreja. No corpo de Cristo não existem espectadores. No corpo de Cristo não existem assistentes. No corpo de Cristo existem participantes, integrantes, membros do corpo de Cristo com funções definidas. Aleluia. Então, meus amados irmãos, seguir a Cristo implica não somente ter um relacionamento com Ele, mas também ter um relacionamento com os outros que o seguem. E isso é algo que nós devemos saber. Vamos rapidamente fazer uma leitura no livro de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Então, meus amados irmãos, comunhão implica em estar no corpo de Cristo. E estar no corpo de Cristo implica em congregar. Você deve fazer parte de uma igreja local. Deve fazer parte de uma igreja onde a Bíblia seja pregada, onde se ame a oração, onde se ame o louvor, a adoração,
onde a palavra de Deus não seja falsificada e onde haja compartilhamento, ou seja, onde haja comunhão. Você deve fazer parte de uma igreja onde o Espírito Santo tenha proeminência, onde as ideias sejam do Espírito Santo, e onde as ideias de um homem, por mais santo e mais preparado que ele seja, estejam em segundo plano, estejam subordinadas à revelação da palavra de Deus e à direção do Espírito Santo. Uma igreja que ame a oração e que se humilhe e que busque o poder do Espírito Santo para a realização de prodígios, de milagres e de sinais. Uma igreja que busque o batismo com o Espírito Santo. Uma igreja que pratique a cura divina, o exercício dos dons do Espírito Santo e onde haja comunhão. Uma igreja onde se ore pelos enfermos, por cura divina, com imposição das mãos, como Jesus ensinou, e também com a unção com óleo. Uma igreja que expulse demônios, que liberte os cativos de Satanás, porque Jesus faz tudo isso. Ele salva, ele cura e ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Comunhão também implica, além de congregar, implica em unidade. Aleluia! Jesus, quando ele se preparava para a sua própria morte, uma das primeiras coisas em sua mente foi a unidade dos seus discípulos. E ele orou tanto por aqueles discípulos que já estavam com ele, como também pelos seus discípulos do futuro. E nesse rol de discípulos do futuro, nós estávamos incluídos. Em João capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus na sua oração ao Pai diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E, meus amados irmãos, uma das formas pelas quais nós glorificamos o nome do Senhor Jesus é trabalhando, é construindo, é incentivando a unidade entre os irmãos. O texto indicado de Romanos capítulo 14, versículo 19, diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz, e também as da edificação de uns para com os outros. Este trabalho de edificação, de construção da unidade, é um trabalho que tem que ser desenvolvido, deve ser desenvolvido pelos servos e pelas servas de Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele nos deu a fórmula para que nós alcancemos êxito na comunhão, alcancemos a excelência na comunhão. E ele escreve para a igreja de Corinto, que era uma igreja com alguns problemas, com algumas divisões, com alguns grupos, com algumas facções internas. E na primeira epístola, capítulo 1, versículo 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, meus amados irmãos,
Vamos guardar esta palavra e vamos perseguir esse estilo de vida, comunhão. Porque para que nós possamos tomar os navios que descem ao alto mar, nós temos que passar por esse detectador de comunhão. Aleluia. Temos que passar por esse detectador de comunhão. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Nós podemos entender, pela palavra de Deus, que a comunhão, ela tem que ser uma comunhão prática. Não pode ser uma comunhão teórica. Tem que ser uma comunhão visível. Tem que ser uma comunhão testificada pelo próprio Espírito Santo. Não é uma comunhão teórica. Não é o nome no hall de membros em ordem alfabética. É uma vida em comunhão participativa, inclusiva, uma comunhão prática, comprometida. E a palavra de Deus, diante das circunstâncias, das situações da vida, que podem comprometer a nossa comunhão com os irmãos, a palavra de Deus já nos orienta qual deve ser o nosso comportamento. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Sede antes servos uns dos outros. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Colossenses capítulo 3 e versículo 13 novamente. Perdoai-vos mutuamente. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros. Ainda Tiago 5, versículo 16. Orai uns pelos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Sede aptos para vos admoestardes uns aos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Edificando-vos reciprocamente. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. João capítulo 13, versículo 14. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Romanos capítulo 12 e versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E Tiago capítulo 4, versículo 11. Não faleis mal uns dos outros.
Aleluia. Nós temos dificuldades, irmãos, e temos sempre oportunidades para não amar o irmão, para encontrar defeitos no irmão e para falar mal do irmão. Às vezes as pessoas falam até de pessoas que já morreram. Alguém já ouviu? Semana passada ou essa semana? Alguém falando mal de alguém? O que a Bíblia diz: não faleis mal uns dos outros. Eu quero sugerir que, para que você possa passar no detectador de comunhão, você dobre o seu joelho ainda neste culto e peça perdão ao Senhor por abrir a sua boca falando mal de alguém. O direito é para todos. Não existem excluídos. Ó vós todos. Ah, mas por que muitos são chamados e poucos escolhidos? É porque se desqualificam do chamado por causa da enfermidade do coração, por causa do furor da língua, que é um fogo abrasador. Agora, Deus nos orienta por sua palavra qual deve ser o nosso comportamento para que nós saibamos conviver com os irmãos, com harmonia, com unidade. E o Salmo 133 diz que a unidade entre os irmãos é agradável aos olhos de Deus, e diz que é como um perfume que é derramado da cabeça até os pés. Aleluia. Então, meus amados irmãos, comunhão implica em congregar e implica em unidade. Hebreus capítulo 10, versículo 25 tem uma advertência muito clara nesse sentido, quando diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu quero dizer algo nesta noite. Se você não está envolvido em uma igreja local, pode ter certeza que Deus não está mandando você para a África. Se você não está envolvido com um ministério local, com a missão local, com a visão que o Espírito Santo deu para esta ou para a sua igreja, não tem sentido que Deus esteja mandando você para ir para outro lugar ou para fazer outra coisa, porque a prova é realizada dentro de casa e não fora de casa. Então, venha para a igreja e não fique apenas assentado. É claro que nós nos alegramos com as pessoas que participam conosco pela internet e pelo rádio, e eu até quero pedir, não me interprete mal, não me leve a mal, não fique bravo comigo e desligue o seu rádio, a sua internet. Porém, quando terminar este culto, se tiver condições, procure uma igreja local e una-se
a esta igreja, uma boa igreja. E se você falar, mas eu não encontro nenhuma igreja para congregar, então eu vou falar para você, mude-se para Campinas. Amém, irmãos? Amém. Podemos falar, venha para Campinas? Amém. Então vamos falar, venha para Campinas. Amém? Venha para Campinas e una-se aqui à nossa igreja. Aleluia. Agora, se você não tem mesmo como congregar, ou onde congregar, então tenha a nossa igreja online, a nossa igreja à distância, como a sua igreja, os nossos pastores, como seu pastor. Aleluia. E talvez você esteja perguntando, como é que eu posso ser membro da Assembleia de Deus online? Em primeiro lugar, você tem que aceitar a Cristo como Salvador. Depois, ser batizado nas águas e ter os mesmos compromissos que nós temos com Deus, com a sua palavra e com a igreja. E ter este compromisso, este objetivo que nós temos, que é levar a palavra de Deus até os confins da terra. Agora, se você já participa dos nossos cultos online, pela internet, se você já participa da nossa escola bíblica dominical online, da ceia do Senhor online, se você já cumpre as suas obrigações com esta igreja, você já é membro desta igreja, e você já pode contar conosco. E saiba que nós somos um só povo, um só corpo, prontos para se alegrar com você e também chorar com você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, não basta somente ser feitura de Deus para descer ao alto mar. Nós precisamos do navio da comunhão para ir ao alto mar. Aleluia. Nós estamos falando em contemplar determinadas grandezas de Deus, que somente se manifestam no alto mar. E a palavra de Deus diz que aqueles que tomam navios, que descem ao alto mar, esses contemplam as maravilhas de Deus no profundo dos oceanos. Você tem que tomar esse navio. Aleluia. O terceiro navio que nós vamos tomar, ou a terceira condição para descer ao alto mar e negociar nas grandes águas, nas águas profundas, é a administração fiel. Nós vamos ao alto mar, porque somos feituras de Deus. Porque Ele, subindo às alturas, levou o cativeiro e deu dons aos homens. E nós fomos nele feitos competentes para a realização de toda boa obra. Aleluia. Temos também a condição da comunhão. Porém, a terceira condição é administração. E a Bíblia utiliza uma palavra sinônima um tanto ortodoxa para administração, que é mordomia. Amém? Porque nós somos apenas administradores. Tudo é do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Nós somos apenas mordomos ou administradores.
E a palavra mordomia, que vem do termo mordomo, significa o maior ou o maioral da casa. E é tão antigo esta palavra, irmãos, quanto o costume de se ter criados em casa. Era alguém a quem o dono da casa confiava tudo o que possuía para ser por ele administrado. Nada era dele. Ele era apenas um mordomo, um administrador, porque tudo era do seu senhor, inclusive ele mesmo, o seu próprio corpo, pertencia ao seu senhor, que é o caso de Eliezer, servo de Abraão, Gênesis capítulo 24, versículo 2, é o caso de José, servo de Potifar, Gênesis capítulo 39 e versículo 4. E nos nossos dias, meus amados irmãos, a mordomia representa o dever e o privilégio que o crente tem de contribuir materialmente para o sustento e para a expansão do reino de Cristo até os confins da terra. Desde o antigo pacto, que Deus falou: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirires riqueza. Para quê? Para que a sua aliança seja realizada. Aleluia. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, a respeito da fidelidade da mordomia cristã: além disso, o que se requer dos despenseiros, ou seja, dos administradores, dos mordomos, é que sejam encontrados fiéis. Ao estudar esta mensagem, irmãos, eu estava observando que Jesus, em Mateus capítulo 25, ao falar sobre administração, ele não aplaudiu o sucesso do mordomo que granjeou mais dinheiro para o seu patrão. O que Jesus enalteceu foi efetivamente a sua fidelidade. O que Jesus disse textualmente foi: muito bem, servo bom e fiel. Muitos, meus amados irmãos, e nós ficamos sensibilizados muitas vezes, quando a pessoa justifica dificuldades financeiras ou dificuldades econômicas. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que se requer dos mordomos que eles sejam fiéis. E eu quero dizer algo para os irmãos: a pobreza não dá direito à infidelidade. Há um exemplo muito grande que nós temos em 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 2, com relação aos crentes da Macedônia, que eram pobres, mas eram generosos. E quando se fez uma coleta para ajudar os crentes que estavam com dificuldades em Jerusalém, e Paulo disse: vocês estão liberados, eles, com muito rogos, suplicaram a Paulo que permitissem que eles participassem daquela coleta que estava sendo feita para os crentes pobres de Jerusalém, que estavam perseguidos, que estavam desempregados, que estavam enxotados das suas casas, que estavam despejados, que estavam marginalizados por causa de terem se tornado cristãos. E eles participam daquela coleta. O apóstolo analisa e diz que eles deram mais do que podiam. Ao depois, o apóstolo escreve uma carta para aquela igreja e diz: o meu Deus suprirá todas as vossas
necessidades em glória por Cristo Jesus. Por que ele não escreveu isso para os crentes que estavam em Corinto? Para os crentes que estavam em Corinto, ele escreveu: alguma vez eu pedi dinheiro para vocês? Alguma vez vocês deram alguma coisa para mim? Agora, para os crentes pobres lá da Macedônia, ele escreve e diz: eu estou lembrando, quando lá atrás, vocês ajudaram os pobres de Jerusalém, da vossa pobreza, vocês tiraram suprimento para aqueles irmãos pobres. Agora eu escrevo para vocês o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele abrirá os seus tesouros e suprirá as vossas necessidades em glória. Cada vez que eu vejo esses novos pentecostais, vamos todo mundo recitar, eu dou risada. Porque isso daí não é assim, para alguém pegar e ficar recitando como se fosse um mantra. Vamos todo mundo falar: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. É brincadeira isso aí. Isso exige qualificação. Estendeu a sua mão, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não fez isso não? Então fica lá, fica ali na fila. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos entender isso, irmãos. Deus não deixou a igreja com a missão de alcançar o mundo, de cuidar das viúvas, de cuidar dos órfãos, de sustentar os pobres que existirem no nosso meio, sem um plano financeiro para isso. E qual é o plano que Deus estabeleceu para cumprir esses objetivos? Os dízimos e as ofertas. Aleluia. Porém, muitas pessoas, quando Deus diz: olha, de cada real, você tem que dar 10 centavos. E ela diz: olha, sinto muito. E até tem pessoas que ficam nervosas quando você diz que tem que dar a Deus o que é de Deus. Na igreja católica, que é muito comum as pessoas darem uma gorjeta para Deus. Não é mesmo? Passa aquela pessoa arrecadando os envelopes de dízimos lá da igreja católica e toca a campainha naquela casa, aquela mansão, e a pessoa: está aqui o meu envelope de dízimo. Um envelope com 20 reais. Não que o 20 reais, pelo 20 reais, pode ser R$1 o dízimo. O importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. O que Deus diz na sua palavra é: no primeiro dia da semana, cada um coloque a parte segundo a sua prosperidade, segundo a sua condição. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Eu creio que o Espírito Santo está nos ensinando algo muito especial nesta noite. E uma das coisas que Ele está nos ensinando é: não dê gorjetas para Deus. Aleluia. E desde o antigo pacto, Deus disse: provai-me nisto. Outra tradução diz: façam a prova. Deixe-me mostrar-lhes quão forte sou.
dê-me a oportunidade de prová-lo. Abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção tal, até que haja uma grande abundância. E alguém pode falar, mas será que isso é verdade? Olha, irmãos, eu sei muito bem. Aqui na nossa igreja nós não devemos um centavo a ninguém. Tudo que nós temos está pago. E muitos irmãos saíram de dívidas. Muitos irmãos estão comprando a casa própria. Muitos irmãos não estão mais fazendo a compra no supermercado a prazo, porque estão comprando à vista, estão praticando o princípio da quitação, que é um dos princípios financeiros do reino de Deus, porque a regra é: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. E realmente funciona, irmãos. E nós estamos evangelizando o mundo até os confins da terra. Todos os meses são investidos alguns milhares de reais em pessoal, em equipamentos, em licenciamento de softwares, em hospedagens, em infraestrutura. Aleluia. E muitos irmãos daqui e também da internet estão ajudando a fazer esse trabalho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos sabem, nós estamos juntos aqui há muitos anos. Nós não nos dedicamos aqui a pedir dízimos e ofertas. Esse não tem sido o foco da nossa pregação. Nós nunca incentivamos algum tipo de negociata com Deus, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Mas nós queremos dar a oportunidade para que todos participem, porque funciona realmente. Aleluia. Eu já falei várias vezes aqui aos irmãos, eu venho de uma família muito pobre, abaixo da linha da pobreza. Por muitas vezes eu fui no lixo procurar coisas recicladas para vender. Uma tarde eu estava com tanta vontade de comer um pedaço de carne e não tinha, que minha mãe pegou um bife na lavagem que a gente havia colhido para os nossos porcos, lavou aquele bife, fritou novamente, mas que bife delicioso. Mas cada vez que uma galinha botava na minha casa, de cada 10 ovos, minha mãe retirava um e guardava para levar para a igreja. Se nasciam 10 franguinhos, ela cuidava de um até ficar um frango de corte para levar para a casa do Senhor. Aleluia. E o Deus que nós servimos é um Deus que visita as gerações. Aleluia. Tantos anos depois, eu ainda estou usufruindo da fidelidade do meu pai e da minha mãe na sua pobreza. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A Ele a glória e o louvor para sempre. Então, irmãos, nós devemos ter um sentido de administração financeira, mas não somente administração financeira, mas também da administração do tempo, dos dons, dos talentos, das habilidades e das oportunidades que Deus tem nos concedido. Aleluia. E espera-se que os administradores sejam encontrados fiéis.
Aleluia. Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz na sua palavra que Deus dará semente ao que semeia e que dará pão ao semeador. Ele dará semente ao semeador e dará pão ao que semeia. E Ele também dará as chuvas nas estações certas, e ainda dará chuvas extraordinárias, e tudo que fizer prosperará, e tudo que colocar a mão vai virar ouro, e todo lugar que colocar a planta dos seus pés, o Senhor lhe dará autoridade neste lugar. Então, irmãos, para descer as grandes águas, nós temos que entender que somos feituras de Deus, que temos competência, que emana diretamente dele. Em segundo lugar, comunhão. Em terceiro lugar, administração. E em quarto lugar, discipulado, que é disposição mental, intelectual, espiritual, para continuar aprendendo de Jesus e da sua palavra. É a disposição para crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus, disposição para conhecer mais e mais a Jesus e a sua palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que esse conhecimento deve ser um conhecimento continuado, dinâmico e progressivo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O salmista no Salmo 139, versículo 6, diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não o posso atingir. Mas Jesus nos convida a aprender o seu estilo de vida, mansidão, humildade, e ele diz que, fazendo assim, nós teremos descanso para as nossas almas. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Obviamente, não será possível a gente conhecer o Senhor na sua plenitude. Nós nem temos capacidade para entender como Ele nos amou de tal maneira. Aleluia. Mas deve haver em nós um desejo latente, inesgotável, para conhecer o Senhor e evoluir nesse conhecimento, descobrindo coisas novas a respeito dele. Aleluia. Ter intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, meus amados irmãos, evoluir. Não podemos ser o mesmo crente neste domingo, de domingo passado. Neste domingo, nós precisamos sair desta igreja, nesta noite, com algo aumentado em nosso patrimônio espiritual. Aleluia. Isso exige conhecimento, intimidade e permanência. O texto que nós já nos ocupamos tantas vezes, há poucos cultos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Nós temos, irmãos, aqui na nossa igreja, um compromisso inegociável, inarredável
e também inadiável com o conhecimento da autêntica palavra de Deus. É por isso que nós nos animamos a vir à escola dominical e também à noite, nos domingos e também às terças e quintas e quartas para aprender a palavra de Deus. Pode ficar tranquilo que nós não vamos criticar ou condenar alguém que não vem à escola bíblica ou dominical. Mas porque a palavra de Deus diz que nós não podemos julgar o servo alheio. Porém, uma coisa é certa: tem que haver fome no seu coração. Você tem que suspirar: quando é que eu estarei assentado aprendendo a palavra de Deus? Aleluia. E eu quero dizer algo mais, com a autoridade do Espírito Santo e da palavra. Novamente, se esta é a sua igreja, se o Espírito Santo mandou você vir para esta igreja, você tem que estar em completa sintonia com tudo o que o Espírito Santo disser a esta igreja. Não pode haver uma só palavra que não seja do seu inteiro e completo conhecimento. Eu já estou preocupado porque eu queria ouvir o culto de quinta-feira e não ouvi. E eu queria saber o que foi que o Espírito disse à igreja na quinta-feira passada, porque eu não posso ficar por fora daquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Eu preciso saber quais são as palavras que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós podemos descer ao alto mar e conhecer grandezas de Deus e concretizar nas nossas vidas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, realizando os sonhos que o Espírito Santo sonhou para as nossas vidas, as visões que o Espírito Santo produziu para as nossas vidas. Mas é preciso estar qualificado para tripular os navios que descem para o alto mar. Eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo derramou e está derramando em meu coração uma maior dose de amor para que eu pregue esta mensagem nesta noite. Precisaria de maior amor no meu coração para que eu pudesse pregar esta mensagem, porque Deus tem grandes projetos para a sua vida, e você não pode ficar no continente, você não pode ficar também em um barquinho, você não pode ficar na praia. Você tem que tomar navios que vão para as grandes águas, navios que vão para as águas profundas, navios que vão para o alto mar. Aleluia. E você pode fazer isso. Aleluia. Aleluia. Você pode fazer isso porque a sua passagem para descer ao alto mar já está paga e o navio já está preparado. Só há uma urgência, porque é já a última hora. O relógio de Deus está marcando quase meia-noite. E à meia-noite ouvir-se a um grito, aí vem o esposo sair ao encontro dele. Você não pode gastar mais com locação de filmes do que com oferta missionária. É já a última hora, mas nós vamos ter que passar no detectador de comunhão
e de fidelidade. Eu quero pedir que os irmãos se coloquem de pé, por favor. A sua passagem para o alto mar já está paga. O preço já foi pago. Ele pagou o preço, está tudo pago. Aleluia. Os navios estão disponíveis e você já pode tomar o seu lugar. Aleluia. Ó Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti e nós cremos que estamos perdoados. E nós, voluntariamente, nós nos colocamos debaixo da autoridade da palavra de Deus e do Espírito Santo, para que em nossas vidas sejam promovidas a santificação, a purificação, o aperfeiçoamento. Aleluia. Para que todos nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, sejamos aptos para o exercício de toda boa obra e possamos servir como embaixadores do Teu reino aqui na terra, representando, Senhor, os Teus negócios e os Teus interesses nesta terra de modo digno. E fazendo isso, Senhor, de forma excelente, de forma que glorifique o reino que nós representamos, de forma que glorifique o Teu santo nome aqui na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem nos aperfeiçoar, Senhor, em toda a nossa maneira de ser, em toda a nossa maneira de falar, em toda a nossa maneira de se comportar, em toda a nossa maneira de se locomover, para que em tudo, Senhor, nós glorificamos o Teu santo e excelso nome. Quer comamos, quer bebamos, quer trabalhemos, quer façamos qualquer outra coisa, que nós possamos exaltar o Teu nome, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós representamos os interesses do céu aqui na terra. Dá-nos, Senhor, tira as limitações, dá-nos, Senhor, uma capacidade plena para que nós possamos fazer isto em grau de excelência e de uma maneira que glorifique o Teu santo nome. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós recebemos a Tua palavra nesta noite, Senhor. Aleluia. Para o nosso patrimônio espiritual, Senhor. Recebemos a Tua palavra, Senhor, como direção. Recebemos a Tua palavra, Senhor, nesta noite como indicação, como bússola, como luz para os nossos pés. Aleluia, 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 aleluia. Abençoa, Senhor, os homens e as mulheres aqui presentes. Abençoa, Senhor, a todos que estão conosco pelo rádio, a todos que estão conosco pela internet. Nós queremos realizar algo marcante, Senhor, para o Teu reino aqui nesta terra. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, concede, Senhor, novas oportunidades. Concede, Senhor, novas oportunidades para os Teus servos e para as Tuas servas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós queremos, Senhor, realizar algo marcante para o Teu reino. Nós queremos estar em condições de tripular, Senhor, as embarcações que vão para o alto mar. Oh, aleluia. Nós queremos, Senhor, levar a Tua palavra, o Teu amor, o Teu abraço, o Teu calor, o Teu perdão. Nós queremos levar a Tua palavra, Senhor. Usa-nos. Usa-nos poderosamente. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Renovamos, Senhor, nesta noite os nossos votos contigo. Renovamos nesta noite as nossas alianças contigo, os nossos compromissos contigo. Renovamos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh,
aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Será que você nesta noite pôde sentir o amor de Deus? Será que nesta noite você pôde sentir Ele perto de você, te abraçando, te aquecendo? Será que nesta noite você pôde sentir Ele te ajudando a vencer? Será que você pôde nesta noite sentir Ele te dando as condições para que você seja mais do que vencedor? Aleluia, obrigado, Senhor, por nos amar assim. Obrigado, Senhor, pela tua paciência conosco. Obrigado, Senhor, pela tua paciência conosco. Oh, aleluia. Obrigado por nos dizer as mesmas coisas. Aleluia, aleluia. Somente um Deus com o teu caráter e com o teu amor poderia agir desta forma. Eis, Senhor, os nossos corações abertos para ti nesta noite em gratidão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pai, apresentamos estes pedidos que têm chegado, Senhor, como clamores com muita urgência. E enviamos, Senhor, uma palavra de saúde, de solução, de libertação, em nome de Jesus. Agora vamos para os nossos lares. Guarda-nos, esconde-nos em ti. Ó Senhor, que cada irmão, cada irmã seja mantido, Senhor, no recôndito do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Precisamos de ti, Senhor. Dá-nos a direção, dá-nos a palavra de autoridade, dá-nos a orientação do Espírito Santo para cada palavra, para cada decisão que tomaremos nesta semana, em nome de Jesus. Amém. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Digamos todos amém. Dê um abraço gostoso no seu irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus.